E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu trago para vocês mais um dos programas que eu desenvolvi para a calculadora HP Prime. E esse programa calcula tempo de esvaziamento de reservatórios. Reservatórios de seção constante, reservatórios de volume cônico ou de volume esférico. Então, nós estamos falando de escoamento do tipo não estacionário ou transiente. Né? O que vem a ser isso? É escoamento onde a vazão ela vai tendo valores menores à medida que a superfície livre do meu fluido vai baixando. Se você já é inscrito no canal, deixa logo um like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, assista esse vídeo até no final. E se esse conteúdo tiver relevância para você, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos da calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Meu nome é Antônio Ricardo, eu sou especialista em engenharia de dutos pela PUC-Rio. E vamos então ao programa. Os programas que você faz para a calculadora HP Prime, eles estão na caixa de ferramentas e no menu Utilização. Eu vou vir aqui, vou chamar esse programa, que é esse daqui, ó, Tempo de esvaziamento para reservatórios, revisão 6, seção constante, ok? Aqui eu vou lançar os valores de entrada do programa. Eu começo então com o diâmetro do meu tubo ou o diâmetro do meu orifício de descarga. Vou considerar então 75 milímetros, 0,075 metros. Os valores são lançados no sistema internacional, na sua grande maioria. Depois eu venho com o comprimento do tubo, e nesse momento então eu estou considerando um esvaziamento através de um tubo de descarga. Vou colocar o valor de 10 metros de comprimento para esse tubo de descarga. Depois eu venho com a rugosidade absoluta do tubo, 0,15 para um tubo de aço galvanizado. Depois eu venho com o valor da perda de carga localizada, que eu vou considerar então 2. Em seguida, eu venho com a altura do meu reservatório, ou a altura da superfície livre do meu reservatório. Vou considerar, então, uma superfície livre com a altura de 3 metros. Quero esvaziar o meu reservatório completamente, então a altura 2 da superfície livre é 0. Depois eu venho com a área da seção do meu reservatório. Como é uma seção constante, a seção nunca muda. Nesse caso aqui, eu vou colocar 4 metros de área para a seção do meu reservatório. E o tipo de fluido. O programa considera até 10 tipos de fluido. Nesse caso aqui, eu vou colocar o valor de 3, alfa do programa sendo 3, eu estou considerando então água a 20 graus Celsius. Dou Enter. Ele me mostra então aqui a princípio as propriedades do fluido, identificando o tipo de fluido, água a 20 graus, a densidade, a viscosidade para essa faixa de temperatura aqui, né, essa temperatura de 20, algumas propriedades nos instantes iniciais, e esses valores aqui só valem para os instantes iniciais. Então eu tenho Reynolds de aproximadamente 230 mil. O meu escoamento começa na condição de turbulento, fator de atrito, perda de carga total, velocidade de saída, 3 metros por segundo, vazão volumétrica, 1,359 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, e o tempo de esvaziamento do meu reservatório, 27 minutos e 40 segundos. Dou Enter. Vou mudar aqui agora, vou colocar o comprimento do meu tubo sendo 0. Quando eu coloco o comprimento do tubo como 0, o programa então entende que esse esvaziamento está sendo feito através de um orifício. Né? E ele desconsidera o valor da rugosidade do tubo e desconsidera a perda localizada. Ok? Dou Enter, então, ele vai me perguntar o tipo de borda. Eu posso escolher aresta viva, arredondada ou suave. Vou colocar aresta viva. Dou Enter. Novamente, as propriedades do fluido, algumas propriedades nos instantes iniciais, não todas, né, que eu tinha antes, porque agora eu não tenho tubo. Então ele vem com o número de Reynolds, o coeficiente de descarga do meu orifício de descarga, a velocidade de saída, a vazão volumétrica e o tempo de esvaziamento do meu reservatório, agora de 18 minutos e 6 segundos. Dou Enter. Vou mudar aqui para outro tipo de fluido. Vamos colocar um fluido com uma viscosidade bem maior. Né? Óleo, motor a 40 graus Celsius. 7. Tá? Alfa igual a 7. O programa entende então que o meu fluido é óleo motor a 40 graus. Dou Enter. Vou colocar aresta viva também. E aqui agora eu tenho as propriedades do meu fluido, óleo motor a 40 graus, com a densidade, com a viscosidade dinâmica, meu tempo de esvaziamento de 22 minutos e 26 segundos. Já é um tempo maior, né? Dou Enter aqui. Vou mostrar agora um reservatório de seção cônica. Vou vir aqui. Cone. Aqui no cone eu vou entrar com alguns valores também um pouco parecidos com seção constante, mas algumas coisas mudam. Então 0,075 para o diâmetro do tubo de descarga, comprimento do tubo de 10, a rugosidade absoluta, no caso 0,15, considerando também um tubo do tipo aço galvanizado. Perda de carga localizada também igual, vou colocar 2. A altura do meu tanque, a altura do meu cone, vou colocar 3 metros. A altura da superfície livre do fluido dentro do meu cone, vou colocar 2,7 metros.
volume que eu quero esvaziar. Vou falar que a superfície livre no final do tempo de esvaziamento vai ser 0, assim como no de seção constante. O raio do cone, 1,5 metros. Esse raio aqui, de 1,5, é para a altura de 3, tá? Para a altura de 2,7, então, o raio é menor e é recalculado pelo programa. Vamos voltar para o final aqui. E, por fim, o tipo de fluido. Eu vou colocar também 7. Óleo motor a 40 graus. Dou Enter. Ele calcula para mim, agora, 17 minutos e 29 segundos. Então, o que o programa faz? O programa ele vai atualizando o fator de atrito do meu escoamento à medida que a superfície livre do meu reservatório vai diminuindo. É isso que o programa faz. Então, vou mostrar aqui agora para vocês a evolução do fator de atrito à medida que a minha superfície livre do fluido vai diminuindo de altura, né? Vou dar Enter aqui, vou chamar aqui o plot reservatórios, vou pegar aqui esse de seção constante, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte, eu vou chamar de novo seção constante aqui e vou tirar esse nome para eu poder aproveitar os valores. Aqui que já estão colocados, certo? Vou dar Enter, vou pedir aqui para uma escala automática. Então aqui eu tenho o gráfico da evolução do fator de atrito em relação ao tempo de esvaziamento do meu reservatório. Perceba que a evolução ela é pequena. O meu fator de atrito vai ficando maior só nos instantes finais do meu esvaziamento desse reservatório, né? O que indica que se eu fizer o cálculo para o tempo de esvaziamento com fator de atrito único, sem ficar atualizando, sem a necessidade de atualizar, né, esse fator de atrito a cada momento que a superfície livre do meu reservatório vai diminuindo, né, eu consigo chegar num valor aí razoável para o tempo de esvaziamento. Mas, no entanto, quando o fluido tem uma viscosidade alta, isso muda radicalmente. Então, quando eu tenho um esvaziamento de reservatório de um fluido de alta viscosidade, né, então eu não posso mais considerar um fator de atrito único para todo o tempo de esvaziamento. Esse fator de atrito precisa ser atualizado, né, à medida que a superfície livre do fluido vai diminuindo a altura. Vou dar Enter aqui, vamos ESC, né, para não poder sair. Vou colocar aqui agora, ó, óleo 7, dou Enter, peço escala automática, e aqui agora eu tenho a evolução, novamente, do fator de atrito. Então perceba que muda radicalmente, né? Nos instantes finais do meu esvaziamento, o fator de atrito ele aumenta radicalmente, chegando a valores bem altos, né? Então, vou dar ESC aqui, e, como curiosidade, eu vou abrir a programação do programa, para vocês poderem ver como é que é. Então eu tenho aqui o export com os valores das variáveis de entrada, conforme eu inseri, ó, o diâmetro, o comprimento do tubo, a rugosidade, perda de carga localizada, altura da superfície livre, altura da superfície livre na qual terá o valor aí no final do meu tempo de esvaziamento, área da seção do tanque, no caso seção constante, e o alfa para o tipo de fluido. No local eu tenho as variáveis que o programa calcula. Então eu venho aqui, coloco um case de entrada, restringindo alguns valores das variáveis de entrada para não vir nenhum desavisado e colocar um valor aqui maluco e encontrar um resultado inconsistente. Depois eu tenho aqui um case para definir os tipos de fluido, água a 5 graus, água a 10 graus, água a 20 graus, se eu não me engano seriam essas mesmo as faixas de temperatura. Depois eu tenho água do mar a 0 graus, água do mar a 20 graus, óleo motor a 20 graus, óleo motor a 40 graus, gasolina, etanol e querosene. Em seguida eu tenho a condição do programa para esvaziamento através de um orifício de descarga, né? Eu venho aqui com os valores aqui para tipo 1, borda aresta viva, tipo 2, uma borda arredondada e tipo 3, borda suave. Então tem os valores aqui de coeficientes de descarga, valor de A e valor de B para calcular. Depois eu venho com cálculo das condições iniciais, velocidade, Reynolds, coeficiente de descarga. Aqui esse passo é extremamente importante no programa, né? Ele é a discretização da altura do meu reservatório, ou seja, eu divido a altura do meu reservatório em várias partes para que o programa consiga recalcular o fator de atrito em cada altura. Então, eu venho aqui depois com um loop de cálculo, né? Enquanto o H for maior do que H2, ele começa esse loop aqui, ó, calcula a quantidade de iterações. Dentro do while eu tenho um repeat, que é um outro loop de cálculo.
para calcular velocidade, Reynolds, coeficiente de descarga. Ok. E fator de atrito. Aliás, não, nesse caso aqui não tem fator de atrito porque é coeficiente de descarga, não tem tubo, né? Tem a condição aqui de erro, tenho aqui quando é que o meu loop do repeat vai encerrar, até o erro ser menor que 1 vezes 10 a menos 6, ou maior que 30 iterações. Ainda dentro do while, eu calculo a vazão, o tempo total de descarga e atualizo a altura da superfície livre do fluido, à medida que ele vai descarregando. Aqui eu tenho umas conversões de tempo, para poder apresentar o tempo em hora, minuto e segundo. Né? Aqui eu já tenho a condição para um tubo de descarga, né, se meu comprimento for maior que 0. E aqui eu tenho já também as condições iniciais, fator de atrito, velocidade Reynolds, cálculo do fator de atrito, né, se Reynolds for menor ou igual a 2.300, calcula o fator de atrito para escoamento do tipo laminar. Se não for, ele calcula para turbulento ou de transição. E essa fórmula aqui, ó, o fator de atrito, é a fórmula de Haaland. Por que nesse caso eu escolhi Haaland? Porque Haaland é uma equação explícita para F, né, e ele não vai forçar tanto o processamento. Né, eu vou precisar de fazer menos iterações e vou chegar num valor muito próximo do que se eu fosse calcular por Colebrook-White. Por Colebrook-White vai pesar demais o processamento, nesse caso aqui. Então, depois eu venho com velocidades, novamente, Reynolds, né, perda de carga total, vazão, a discretização da altura do meu reservatório e o loop de cálculo também, o while. E dentro do while eu tenho outro loop, que é um repeat, para calcular, aqui no caso, o fator de atrito. Esse repeat, ele vai recalcular o meu fator de atrito para cada nível do reservatório, ou seja, para cada momento em que a superfície livre do fluido contido no meu reservatório for diminuindo a altura, o programa recalcula o fator de atrito. Ok? E novamente aqui eu tenho o encerramento do loop do repeat. Depois, ainda dentro do while, eu calculo novamente aqui vazão, calculo o tempo total e atualizo a altura da superfície livre do fluido. Aqui no caso, como havia mostrado antes, né, as conversões para hora, minuto e segundo, do meu tempo de esvaziamento e os cases de plotagem, né? 1, água 10 graus, se alfa for 2, água 15 graus, se alfa for 3, água 20 graus, se alfa for 4, água do mar a 0 graus, para 5, água do mar a 20 graus, 6, óleo motor 20 graus, 7, óleo motor 40 graus, 8, gasolina 20 graus, 9, etanol a 20 graus e 10, querosene a 20 graus. E no final, o case de plotagem, né, das propriedades nos instantes iniciais, tempo de esvaziamento para condição, no caso aqui de orifício de descarga, e depois para condição de tubo de descarga. E aí, pessoal, gostaram desse programa? Se você gostou do programa, se você gostou do vídeo, deixa um like. Caso você ainda não seja inscrito no canal e você confirmou que esse conteúdo tem relevância para você, deixa um like, me segue no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos da calculadora HP, sempre com foco na engenharia. Seu like faz muita diferença para o meu canal. Um abraço para todos vocês e fui!